Então, assim, tem muito corintiano já dizendo assim, não, campeão contra manda faixa. Sabe aquele negócio de mandar faixa, Andreasa, sabe? Eu aprendi com meu parceiro de programa que isso não pode se fazer de jeito nenhum. Jamais. Exato. Entendeu? Jamais. Exato. Até por causa da característica da competição, é bom respeitar o Vasco da Gama, porque o segundo jogo é lá, no Maracanã. Então, o Corinthians, se quiser ser campeão, precisa encaminhar o negócio aqui em Itaquera. Porque no Maracanã a coisa vai ser mais difícil. Mas, sinceramente, E tem uma... eu não tenho prognóstico, não. O time do Vasco melhorou muito. Então, a impressão é que o Cruzeiro era mais favorito diante do Corinthians do que o Fluminense ante o Vasco. O time do Vasco melhorou muito. E o Felipe Coutinho está jogando bem, voltou a jogar bem. O Ryan, É, craque. eu era desconfiado desse menino, mas ele me lembra o Adriano no começo da carreira. Fui convencido disso. Lembra a força física do Adriano, a capacidade de chegar. E eu achei que o Vasco jogou melhor. Sim. Inclusive ontem, no jogo que perdeu, o Vasco foi melhor. E tem uma coisa, eu me lembrei de você, Marcelo Duó, porque na última final da Copa do Brasil, que o Flamengo decidiu em casa, foi 2022, contra o Corinthians, eu te encontrei no Maracanã. É verdade, tava lá. Flamengo e Corinthians, você transmitiu. Naquele jogo foi para os pênaltis, né? O primeiro empate em São Paulo, depois o empate aqui, pênaltis. E o Marcelo Duó vai mais uma vez, quem sabe agora, no mesmo Maracanã, felizmente não contra o meu Flamengo, o Corinthians vai ter uma chance de ir à forra, né? E olha, mais uma chance. Olha o que é a vida, Andreasa, Michele, você que tá vendo e ouvindo a Band News FM. Naquele jogo, quem ressuscitou o Flamengo nos pênaltis foi o Gabigol. O Gabigol fez o gol de pênalti, levantou o estádio, o Fagner foi lá e errou o dele, e o Flamengo, com o Rodinei, se eu não estiver enganado, fez o gol do título, né? Foi ele que bateu o último pênalti. Sim. E agora o Gabigol, ele retribuiu, ele devolveu isso, né, ressuscitando o Corinthians. E olha a outra ironia, o Corinthians vencer nos pênaltis com o Hugo Souza brilhando contra o time olhando. do Cássio. E o Cássio olhando, né? É uma loucura. O Cássio ainda pegou um. Tem uma foto maravilhosa de um rapaz do meu timão, acho que o nome dele é Danilo, que tem o Hugo Souza pegando o pênalti do Gabigol e ao fundo o Cássio com a mão na cabeça, assim. Essa foto é maravilhosa, porque é exatamente o presente e o passado do Corinthians ali, o Hugo Souza construindo uma trajetória de idolatria já no Corinthians, né? Com tão pouco tempo. E não vai ficar muito tempo, né? Pelo visto, porque já tem Ele é um muito goleiraço. time, Tem, né? o Fabinho Soldado disse que tem sondagens de fora por ele depois do jogo, e do jeito que o Corinthians está precisando de dinheiro, se alguém fizer uma proposta, eles vão acabar levando, né? Mas Tem um não aspecto só ele. legal, assim. Tem um aspecto legal, ansioso, que é... O Vasco joga pouco no Maracanã, né? O Maracanã hoje está sob a concessão de Flamengo e Fluminense, e o Vasco joga pouco. E é bom, eu sou torcedor do Flamengo, mas eu sou criado como torcedor numa época em que o Vasco era muito forte. E as minhas melhores memórias do Maracanã, e também de grandes glórias, por exemplo, o gol do Petkovic em 2001, de falta, minhas melhores memórias são contra o Vasco. E o Vasco tem uma torcida imensa, né? Imensa. Então é bom ver o Vasco da Gama no Maracanã, sabe? Ocupando a arquibancada. É uma torcida apaixonada, sofrida. Nesse aspecto lembra a torcida do Corinthians também. Então é um espetáculo bonito das torcidas, hein? E a bem da verdade, uma disputa... o Vasco Fale. tem mais de 20 anos que não tá brigando por algo tão grande, né? Os dois fizeram uma final de Mundial de Clubes do Maracanã, Corinthians e Flamengo e Vasco em 2000, né? Já fizeram jogos maravilhosos nos anos 70. O Corinthians já eliminou o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil em 95, no ano foi campeão, goleando aqui em São Paulo, inclusive no Pacaembu. Então são duas torcidas que têm coisas parecidas, mas a torcida do Vasco é co-irmã da do Palmeiras. Então ainda tem essa rivalidade, inclusive, entre elas ali. Vai ser uma final sensacional para encerrar a temporada em alto estilo. Eu sou fã do mata-mata, por mim tudo era mata-mata. Esse negócio de brasileiro pontos corridos, eu acho justiça para quem tem dinheiro. Eu gosto do mata-mata, porque no mata-mata o Robin Hood aparece.